Uh! E eu finalmente decidi fazer um vídeo para falar para vocês o que acontece nesta cabecinha na hora que eu vou compor um móvel de PVC. Banco é o seguinte, eu comecei a fazer a mentoria lá e o Thales pediu para eu arranjar um banco. E eu falei para ele, bom, eu faço móveis de PVC. E aí surgiu essa oportunidade de fazer um móvel de PVC novamente. Eu estava parado há algum tempo porque eu já tinha a maior parte das coisas que eu precisava. E aí eu falei, por que que eu já não faço um vídeo falando dos processos que se passam aqui para ajudar as pessoas que também querem fazer móveis de PVC? Porque tem muita coisa que eu não vi na internet e que a gente acaba aprendendo na prática. Então eu acho que é interessante compartilhar com vocês. É a primeira vez que eu faço móvel com coisas acopladas. Com coisas acopladas nele. Então, se der alguma coisa errada no meio do caminho, é isso. Estão avisados. Tá? Então, eu costumo falar pro pessoal sempre desenhar primeiro o móvel antes de começar a fazer. Porque senão vai dar problema. Então a primeira dica é desenha o móvel antes de começar a fazer e pensa certinho em como você vai fazer as coisas, né? Para aí depois você começar a comprar as coisas para começar a cortar e fazer, tá? Eu comecei a desenhar aqui então o banco. Qual é o rolê aqui? Parece que é só você pegar os canos e encaixar e beleza, né? O meu problema maior aqui dessa vez é que eu precisava que tivesse um tamanho muito certo, né? Porque se ele tiver uma perna maior que a outra, por exemplo, isso pode dar problema para mim na hora de fazer o exercício, né? Então eu não posso ficar usando um banco que vai estar torto e aí eu vou fazer exercício torto e aí eu vou ficar torto. Não é essa a ideia. Então basicamente ele precisa ter 47 centímetros de altura final, né? Que é mais ou menos a altura da perna. Eu tenho 1,73 m. Então acaba que é uma medida meio universal, assim, a não ser que você seja muito baixo ou muito alto, você vai precisar alterar essas medidas, tá? Aí eu peguei 1 metro de comprimento, né, aqui, 47 centímetros de altura e 30 de largura, né, que é uma largura ideal para você conseguir dobrar o braço para trás enquanto você está deitado no banco, né. Aí vem as dores de cabeça, né. Eu decidi então fazer a estrutura com 45 centímetros de altura. E aí vai a tábua, ele vai ficar com 46,5, 47, mais ou menos, né? Não adianta, então, eu pegar os 45 centímetros da estrutura e jogar nesse cano aqui, no cano B. Por quê? A gente ainda tem a peça T aqui embaixo e a curva, que eu decidi pôr curva porque eu gosto de coisas problemáticas aqui, né? Então, assim, a gente precisa considerar todas essas variações. E também tem a parte do cano que entra na peça. Eu vou explicar certinho como é que isso funciona. Eu estou trabalhando nesse projeto com um PVC de 25 mm, porque ele é mais firme do que o de 20. Esse suporte de notebook e com cano de 20 mm, porque não tem peso, né? Ele só é uma base para sustentar o notebook, então ele não precisa ser muito mais grosso que isso. Agora, para a escrivaninha, que eu vou apoiar em cima, para a arara, que vai peso, vai ficar pendurado, eu preciso de um vão maior, né? Aí eu trabalhei com de 25 mm porque ele suporta bem vãos maiores, até cerca de 80 centímetros dá tranquilo, e alturas maiores também, né? Os de 20 mm eu fiz uma arara, a primeira arara que eu fiz com 20 mm. Ela enverga muito fácil, né? E eu não coloco nada dentro dos canos, porque meu objetivo é manter os móveis e objetos leves. Porque como a gente muda de casa, as coisas é mais fácil. E eu adoro trocar meu quarto de lugar, as coisas, então muito mais fácil de arrastar, etc. Então eu não coloco nada dentro. Tem um pessoal que coloca areia dentro dos canos para dar peso e dar a sustentação melhor, mas eu evito. É muito sujeira, gente, não gosto. 20 mm para móveis e objetos que não precisam de peso, né, em cima deles. Tipo assim, objetos estéticos, você vai fazer um abajur, um suporte de notebook, 20 mm, sucesso. E ele é um pouco mais barato também, as peças e o cano, então é mais interessante. Agora, se você vai fazer uma coisa que vai precisar por peso, vai apoiar, igual o banco, vou fazer, vou sentar, vou deitar, vou fazer exercício, 25 mm, tá? Tem também a questão de vãos, tá?
Os de 20, eles não envergam tanto até cerca de 50 a 60 centímetros. Da arara, por exemplo, eu tenho ali, se eu não me engano, 70 centímetros de vão, né? Então eu não posso usar o de 20, porque além do vão, ele vai peso. Então se eu fizesse com ele de 20, isso aqui já está tudo pendurado para dentro, já está tudo com barriga para dentro, né? E não é legal, né? Então a gente trabalha com canos de 25 milímetros para coisas que precisam sustentar pesos maiores, certo? Eu tenho aqui então as peças de 25 milímetros. Para quem não sabe, esse aqui é o T, porque parece um T. Essa aqui é a curva longa. Em geral, as pessoas que não conhecem, não costumam comprar, eles chamam o joelho, que é aquela curva fechadinha, de curva. E não, a curva fechadinha menor se chama joelho. Essa aqui é a curva longa, tá? Então eu vou usar os T's e a curva longa nesse projeto, tá? Porque eu gosto da estética da curva longa. Ele dá aquele acabamento mais arredondadinho. Mas isso tudo interfere no tamanho dos canos que você vai cortar. Então vamos lá. O T. A gente precisa considerar na hora do projeto o tamanho das peças, certo? E não só o tamanho das peças, mas o quanto o cano entra dentro da peça. Nos casos de 25 milímetros, eu considero cerca de 1,5 cm que o cano entra. Em geral, vai para mais, tipo assim, 1,6, 1,7. O tamanho que a gente tem aqui, teoricamente, seria de 2 centímetros, mas é muito difícil ele entrar os 2 centímetros. Então eu costumo considerar cerca de 1,5 cm de entrada dentro das peças. Além disso, do tamanho de entrada, a gente tem o tamanho da peça em si, né? Os T's, por exemplo, eles costumam ter 6, eu costumo considerar 6,5 de tamanho de altura dele. Aqui tem 6,4. A não ser que você faça uma peça muito grande, com muito encaixe, cada milímetro conta. Isso pode dar diferença no resultado final, se o tamanho é importante, tá? Aqui tem uma importância, mas não tem tantas peças para dar tanta diferença de tamanho, então eu desconsiderei. Tá? Então aqui ele tem 6,5 e aqui ele tem cerca de 5 centímetros de altura, assim. Então eu preciso levar esses tamanhos para o projeto. A gente tem aqui no projeto, certo? Daqui desse T até aqui embaixo tem 45 centímetros de altura. Tá? Eu preciso considerar o tamanho desse T e o tamanho dessa curva. Na parte de cima ele vai estar a curva e o T de lado. Então ele não interfere na altura, tá vendo? Eu só preciso considerar essa altura final aqui. Preciso considerar a altura do T embaixo e da curva e do PVC para dar um total de 45 centímetros. E aí que a porca torce. Eu tenho, então, essa peça, esse T e essa curva para considerar a medida. A curva tem 8 centímetros de altura. O T tem 6,5 de altura. E aí eu tenho essa medida X aqui. Fugiu da aula de matemática, né? Então a gente tem os 8 centímetros da curva mais os 6,5 do T de pé. Então aqui eu já tenho 14,5 centímetros de altura, certo? Eu preciso de 45 centímetros. Então eu faço os 14,5 menos... e vai dar os 30 centímetros e meio. Ah, Conato, então o cano B tem que ter 30,5 centímetros de altura. Não! Por quê? Porque ele ainda vai entrar nos outros dois. Deu pra entender o rolê que tem que ser? Então assim, a gente tem a curva, a gente tem o T e a gente tem o cano que precisa ter 30,5 centímetros livre. Ou seja, da ponta da curva até a ponta do T tem que ter 30,5 centímetros. O cano vai ter essa medida? Não, porque ele ainda vai entrar na curva e vai entrar no T. Quanto vai entrar? Eu uso o tamanho 1,5 centímetros de entrada para cada um. É meio padrão, quer dizer, é para ser padrão. Então ele não vai diferenciar a entrada, o tamanho de entrada da curva para o T. Então eu sempre considero 1,5. Entendeu? Então, o que acontece? Vira uma formulazinha. Então, se você precisa ter 30,5 centímetros de altura, aqui no caso, eu pego esse 30,5 centímetros e coloco mais o número de entradas que ele precisa, que no caso são 2. Então, eu tenho 30,5 mais 1,5 mais 1,5, que aí vai dar um total de 33,5. E aí, a peça B tem 33,5 centímetros de tamanho. Essa é o cálculo para você achar o tamanho das peças. Tá? Esse é o cálculo simples, na verdade. Eu acho que quando eu for fazer a sapateira,
eu vou passar por isso de novo, aí a gente conversa melhor. Outra coisa muito importante sobre distribuição de peças. Você precisa considerar no seu planejamento as peças disponíveis. Não adianta você ficar querendo que existam peças para fazer móveis de PVC, sendo que PVC não é voltado para fazer móveis, é voltado para fazer encanamento e por aí vai. Né? Então, a gente, o artista, o artesão, tem que se adequar ao material disponível. Então, as peças que eu uso mais é a curva longa e o T. São as peças que eu uso mais e toda vez que eu vou comprar, eu compro a mais. Porque eu sei que eu vou usar e pode ser que dê algum problema. Quando eu tava fazendo a escrivaninha, quebraram 3 peças T's. E aí a minha sorte é que eu tinha peças extras, então deu tudo certo no final. E dica master, né? Evita comprar medida exata de cano, porque pode ser que você precise de mais. Então no caso aqui da minha conta, deu 6,68 metros de cano. 6 metros e 68 centímetros. Eu comprei 8 metros de cano. Por quê? É bom sobrar. E porque vai que eu corte alguma coisa errado. Aí eu vou precisar de cano para cortar a peça de novo. Né? E se não tiver cano sobrando, vai ficar complicado. Eu sempre peço pro pessoal da loja cortar para mim em seções de 2 metros, porque fica mais fácil de carregar. Eu não tenho carro. Eu sempre carrego as coisas a pé. Mas, mesmo para quem tem carro, é melhor para colocar dentro do carro, né? Então, por isso que eu sempre compro em números pares, né? Claro que a gente procura marcar tudo antes de cortar do que sair cortando, porque senão às vezes você perde muito cano se você fizer as coisas sem se planejar melhor, né? Então, se planejem primeiro, marca o cano primeiro e depois você corta, né? O que mais? Tá, então... eu tenho que falar também da usabilidade das coisas, né? Tipo assim, quando a gente vai fazer um móvel de PVC, ele não precisa ser simples e sem graça, né? Você pode colocar no seu projeto coisas para deixar ele mais bonito, né? Por exemplo, em vez de eu só colocar um T e pendurar o cano embaixo para eu pendurar os cabides, eu considerei a curva, aqui embaixo eu considerei a curva e o T, para ele ficar como se fosse um pêndulo assim, um negocinho pendurado, e ali em cima eu coloquei ele curva para dentro. Então ele fica uma estética mais legal. Por isso que eu uso mais a curva longa do que o joelho, né? Ele fica mais bonito. Aqui a parte de baixo, por exemplo, é maior do que a parte de cima, para também, além de ficar mais bonito, mas também para evitar que ele balance muito para frente, porque é muito alto. Então eu preciso de uma base maior. E eu não precisava de uma base maior nele inteiro. Então eu só coloquei a parte de baixo mais larga e a parte de cima ficou mais estreita, né? Várias coisas que eu considerei aqui, na verdade. Primeiro, a curva para deixar mais bonito. Eu precisava de 4 apoios certinho. Eu precisava que esse apoio fosse mais largo do que a parte de cima, porque, por exemplo, se eu fizesse reto direto, ele ia ficar com 30 e poucos centímetros de base. Se eu balançar para o lado, as chances daquilo escorregar e cair é muito grande. Então eu precisava que fosse uma base mais larga para evitar de eu balançar de um lado para o outro. Por isso também surgiu as curvas. Foi uma solução estética para um problema funcional, certo? E também eu ia ter 1 metro de cano aqui no meio, eu ia ter 1 metro de vão. Eu poderia ter feito direto? Sim, porque os apoios são do lado de cá e do lado de cá. Só que como eu ia sentar, não necessariamente só nas pontas, ou não só deitar, eu podia sentar no meio, eu decidi pôr um apoio no meio também. Então ficaram 2 seções e um apoio aqui no meio, em cada uma dos canos. Eu podia ter colocado só um cano no meio? Podia, mas eu queria distribuir melhor o peso. Então eu coloquei duas seções de cano passando aqui. E aí teve que pôr apoio nas 2 partes só. E também eu queria conectar as 2 pernas para evitar delas abrirem para frente, né? E aí entrou o problema do apoio no meio, né? No mundo ideal, vamos dizer assim, eu colocaria uma cruz aqui no meio. Só que a cruz é cara e não é fácil de achar ela, né? Aqui em Poços de Caldas eu não achei ela para comprar. Eu também nem procuro, na verdade, né? Na vez que eu fui comprar eu não achei, e aí eu vi que era caro e aí eu não procurei mais. Então eu faço um desenho que fique ok, pelo menos visualmente, e que cumpra a função. Então em geral eu sempre uso 2 T's. Um T embaixo, um T em cima, e cumpre a função.
O que rolou aqui é que eu não consigo pôr as duas entradas juntas, né? Porque vai um entrar embaixo, um T entra embaixo, um T vai entrar em cima. E aí, isso significa que um dos canos ia ficar meio diagonal, certo? E aí, se eu for fazer só uma, ia ficar esquisito, porque um lado ia ficar reto e outro lado ia ficar diagonal. Então, no cano de trás, eu troquei o lado da diagonal. Então, um lado vai ficar assim, outro lado vai ficar assim. E ele vai cumprir uma função estética ali, pra não ficar, tipo, um lado diagonal e um lado reto, entendeu? Então, você tem que ir incorporando os problemas no seu projeto para ele ficar mais interessante no final. Várias coisas, gente. Mas assim, muita coisa você vai de observação das coisas que você tem, por exemplo, e pensar em uso mesmo, né? Tipo assim, se coloca nessa situação, pensa mais ou menos o que você vai fazer e pensa no que você precisa resolver e já joga isso no projeto, entendeu? Vai sair perfeito na primeira? Não, muito provavelmente não, né? Tem muita coisa que eu aprendi ao longo do rolê, né? Mas enfim, evoluindo, né, amores? Nos finalmente, né? Aqui no projeto, que eu vou deixar disponibilizado para vocês em algum lugar desta tela. Beijo, Rita, maravilhosa, perfeita. Assistam Rita Von Hunt. Precisei aqui para este projeto, então, 18 T's e 4 curvas, certo? E 6,68 metros de PVC 25mm. Eu vou precisar cola de PVC, tinta spray, eu vou usar tinta spray preta, fosca, e para a estrutura é só. Para a tábua, que é a parte de cima do banco, eu peguei essa tábua na rua. Gente, uma vez que você vira o cara que olha a caçamba, você não vai mais conseguir sair dessa vida, porque sempre tem alguma coisa interessante dentro da caçamba. E você vai sempre olhar para dentro da caçamba. E aí você passa na rua assim. E as pessoas já sabem que você está procurando entulho. Achei no lixo. Comprei EVA, esse tatame de EVA de 1 centímetro ou 10 milímetros, né? Que é só para não deitar direto na tábua. Né? Esse negócio aqui, que eu esqueci o nome, chama curving. Tá? Preto fosco também, porque eu gosto. Eu vou usar o grampeador de pistola para prender esse trem aqui, nesse trem aqui. Tá? Então a gente vai começar pela parte da estrutura e depois a gente vê o que vai rolar na tábua. Porque eu não tenho serra para cortar esse bagulho aqui. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um revestimento, na verdade. Quando eu vou fazer os cortes dos canos, eu procuro, então, primeiro pegar o cano, fazer as marcaçõezinhas certinho, cortar. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Tem alguns lugares em que as peças se encontram. Tipo aqui, ó, eu não sei se vai dar pra ver. O T encontra com a curva aqui no canto, sabe? Não tem como você colar direto uma peça na outra. Então você precisa pôr uma pecinha de cano no meio, entre elas. Então, tipo, você pega a peça, põe a pecinha e você encaixa outra peça, entendeu? E elas vão ficar juntinhos. Essa pecinha de cano, eu faço ela com 3 centímetros no caso do PVC de 25mm, tá? Então aqui eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças de 3 centímetros também. Não faça com menos de 2 centímetros, tá? Porque às vezes entra inteiro, aí não vai servir mais. Você precisa que tenha pelo menos 1,5 centímetro ali pra fora pra grudar. Não sei se está focando. Cortar. Eu tenho uma serrinha normal, né? Aquela serrinha amarela, sabe? Procura cortar ela o mais reto possível, tá? Porque às vezes, se você corta torto, isso vai dar diferença na hora que você vai encaixar as peças, né? Então, se tiver a ponta torta, considera o tamanho maior, né? A ponta mais alta, porque é ali que vai bater no limite do encaixe e vai impedir que o cano afunde mais, entendeu? Eu gosto de dar uma lixada nas pontas do cano para ficar mais fácil de entrar e também porque a poeirinha do cano, quando você corta, ele sai um pó daquele plástico e aquele negócio escorrega de uma forma que não vai ser legal, tá? Então assim, se prepare para sujeira, porque essa hora vai sujar bastante, né? E você já varre e já joga fora, porque se você ficar pisando, aquilo vai ficar espalhando, vai ficar escorregadio o chão, tá? Então cuidado, porque é perigoso mesmo. E
eu costumo limpar os canos antes de pintar. Por quê? Como o pessoal manuseia o cano, tanto lá na loja quanto você, enquanto você está cortando, às vezes a sua mão tá suada e aí engordura o cano. Isso vai impedir que a tinta grude direito, né? Que a tinta pegue direito. Então eu pego um paninho, passo um limpador de uso geral e limpo todas as peças só para tirar a poeira. Em geral tá empoeirado os canos e também para tirar a gordura, certo? Porque a tinta spray você vai passar e ela vai grudar. Se tiver gordurada, a tinta não vai pegar direito. Então eu dou essa limpada só nos canos, nas peças não. Eu costumo usar essa tinta spray aqui, dessa marca aqui. Eu já usei algumas marcas e não pega direito, sabe? Então assim, eu sugiro que você experimente, né? Compre, toda vez que você for fazer alguma coisa diferente, compra marcas diferentes até você achar uma muito boa, tá? É dessa marca aqui, chama Chemicolor. A tinta pega muito fácil, ela espalha bem, ela seca rápido, ela não fica escorrendo, sabe? E teve uma que eu comprei que ficou tão feio que eu tive que passar outra mão de tinta, né? Tem esse porém também. Então, às vezes você precisa passar mais de uma demão de tinta para ficar ok, né? Eu recomendo que você pinte antes de montar o móvel. Por quê? Como as peças são esguias, se você monta primeiro o móvel e depois pinta, você vai gastar muita tinta jogando para fora, né? Então o que eu faço? Eu fiz uma basezinha de papelão, eu coloco as peças dentro, pertinho, só que não grudado, tá? Pinto tudo, aí viro pro outro lado, pinto do outro lado, porque ali eu consigo controlar melhor para onde está indo a tinta. E aí acaba que eu não gasto tanto. Então, para fazer o cálculo de uso de tinta spray, eu penso, a cada 5 metros de cano que eu uso pelo menos uma lata de tinta. Tá? Então aqui, como a gente tem 6 metros e pouco, eu provavelmente vou usar uma lata, se eu conseguir render bem ela, mas provavelmente eu vou precisar de um pouco mais de uma outra lata para pintar certinho e também para às vezes precisar passar uma segunda mão de tinta. E é muito raro eu passar uma segunda mão de tinta. Em geral eu deixo do jeito que tá. Assim, fica mais bonito, óbvio, se você passa uma segunda mão, mas se você pintar direitinho e ficar bem distribuído, como eu estou usando tinta escura, não dá tanta diferença. Se você for pintar de branco, por exemplo, aí você vai precisar passar várias mãos de tinta, tá? Cores claras em geral. Para colar, eu uso a cola, essa cola aqui, ó, é o tubinho verde, é da Amanco. Por quê? A embalagem é de plástico e é mais fácil de usar ela. Né? As outras colas de bisnaga, elas são de alumínio. Aí você tem que ir apertando, às vezes estoura, rasga, sabe? E aí não é legal. Então essa de plástico, ela é melhor. E assim, pouquíssima cola que você vai usar, não precisa encharcar. Então uma bisnaguinha pequena dá, tranquilo. Antes eu usava só a força. Então eu colocava a peça e batia para entrar. Nisso começou a quebrar as peças, né? Então eu comprava as peças mais baratas e elas quebravam no impacto. Então eu comecei a usar cola. A primeira vez que eu usei cola foi para fazer arara, na verdade, porque eu precisava que o negócio ficasse firme mesmo. E eu vi que a peça encaixa muito mais fácil. É como se porque ele dissolve o plástico e entra. É uma solda, né? Que é os canos de solda que chamam na verdade, né? O cano de PVC. Então fica muito mais fácil de encaixar. Então usa colinha, vai ser mais fácil o trabalho, tá? Então pega o cano, eu passo a cola em volta, bem pouquinho em volta do cano, espalho com o próprio bico da cola e encaixo na peça. E aí já vai, afundo o máximo que der. A cola, ela tipo seca rápido também, tá? Só que você consegue manusear ela, tipo assim, por alguns segundos antes dela secar totalmente. A hora que ela secar, o cano trava ali e já é, tá? Então, vai apertando, já vai deixando certinho e procura trabalhar o mais rápido possível, certo? E aí a gente vai pro tampo que eu vou ver o que eu vou fazer. A minha ideia é pegar a tábua, cortar o tamanho, né? Eu vou cortar ela em 1 metro por 30. I am feeling the effects of masculinity right now. I feel the testosterone. I want to go to war! I want a lightsaber! I'm a man! War! Get this seatbelt off of me! Cortar o EVA com estilete normal. Passar uma colinha ali só para não ficar balançando.
Provavelmente eu vou usar cola quente, porque cola quente é sucesso. Colocou o EVA. Eu tô pensando em colocar o EVA também em volta da madeira para evitar acidentes com pessoas descuidadas que às vezes batem as pernas na tábua, né? E depois eu vou revestir com... Como é que é o nome disso, né? Revestir com curvem, passar cola, grudar e grampear com um grampeador de pistola. Eu tava pensando em grampear uns enforca-gato, sabe? Como é o nome disso? A braçadeira. E só prender ele, só pra ele não ficar balançando. Vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal, é isso. Eu fiz esse vídeo mais para falar para vocês um pouco do processo de fazer, né, o móvel. Primeira vez fazendo um estofado e primeira vez fazendo um assento, né? Várias coisas novas aí estamos aprendendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma. Espero que tenha ajudado quem está pensando em fazer algum móvel de PVC. Se você curtiu, deixa um likezinho aí, né? Não vou falar pra você se inscrever no canal, porque eu raramente posto alguma coisa. Mas se você quiser, fica à vontade. Compartilhe esse vídeo com o pessoal. Se você está sabendo de alguém que quer fazer móveis de PVC, manda para essa pessoa. Eu espero que ajude bastante. E se fizer alguma coisa, marca eu no Instagram, marca eu no Facebook, no YouTube. Quero ver as pessoas botando a mão na massa. Certo? Agora vem o quê? As atividades físicas, né?